Elvis, filme de 2022 que eu já tive a oportunidade de assistir para trazer uma análise aqui para o canal, se propõe a ser nada mais, nada menos do que uma cinebiografia completa sobre o rei do rock and roll, um dos maiores ícones culturais do século XX. Num caso como esse, é muito difícil de fugir da fórmula que tomou conta da maior parte das cinebiografias musicais dos últimos anos. Um compilado dos principais momentos da vida do artista, saindo de uma posição inferior, ascendendo ao sucesso por conta do seu talento, conquistando o mundo, encontrando problemas decorrentes da fama, como questões financeiras ou vício, até encontrar uma espécie de redenção no final. Nas suas mais de 2 horas e meia de duração, Elvis, de Baz Luhrmann, não deixa de seguir essa fórmula, mas o diretor lança mão de algumas estratégias que solucionam o problema no qual ele mesmo embarca. É isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui. O meu nome é Henrique Massaro, eu sou jornalista e criei esse canal aqui para poder compartilhar aprendizado e ideias sobre as grandes histórias. Aqui no Troca Letras tem críticas pontuais de filmes e séries e também outras discussões sobre os tantos aspectos dessas produções, como é o que eu vou fazer no vídeo de hoje, falando sobre Elvis e as cinebiografias. Antes de seguir, eu só quero te pedir para te inscrever aqui no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Isso me ajuda e muito a continuar produzindo conteúdo. É sério. Essa fórmula para se contar a história de um grande artista no cinema às vezes soa quase que como um formato Marvel de se narrar a trajetória de um super-herói. Não importa qual seja, os dilemas, os personagens à sua volta, a trama e as suas viradas são sempre muito parecidas. Existem sim cinebiografias que fogem disso e levam essa quebra de formato às últimas consequências, a ponto de sequer parecerem cinebiografias. Uma das minhas favoritas, se não a favorita, é a sobre o Bob Dylan. Em Não Estou Lá, de 2007, o diretor Todd Haynes elencou diferentes atores para interpretar Dylan em diferentes fases da sua vida. Mas ele foi além. Essas histórias nunca se conectam e cada um desses atores vive um personagem que sequer se chama Bob Dylan. Seus nomes podem ser inspirados, por exemplo, em pessoas que influenciaram o músico e representam diferentes aspectos da trajetória de um artista multifacetado. Mas eu preciso dizer que, apesar de ser uma verdadeira experiência, ela é também bem nichada, quase que hermética, como é o próprio Bob Dylan. Num filme sobre Elvis Presley, algo assim seria possível? Eu acho que sim. A carreira e a vida pessoal do rei do rock and roll é repleta de momentos intensos e contraditórios que renderiam histórias independentes. A fase do Elvis no exército, por exemplo, ou a tentativa de virar astro de cinema, ou até o final de carreira regado a comprimidos em Las Vegas, são alguns desses exemplos. Mas aqui é importante lembrar que a gente precisa analisar um filme pelo que ele se propõe a ser e não pelo que nós achamos que ele poderia ser ou gostaríamos que ele fosse. E Elvis, de 2022, se propõe a contar toda a história de Elvis Presley, apresentá-lo para toda uma nova geração e mostrar o quão grande e popular ele foi. Nesse caso, 2 horas e 39 minutos chega até a parecer pouco tempo para contar tudo o que é preciso, e o próprio diretor chegou a dizer que o seu corte final tinha cerca de 4 horas de duração. É por isso que eu tenho que admitir que um formato mais tradicional de roteiro parece ser mesmo mais adequado. Mas afinal, Elvis é repetitivo ou não? Eu acho até que pode ser, mas o Baz Luhrmann, o Sam Bromell e o Craig Pearce, que também assinam o roteiro, fazem um excelente trabalho para que ele não pareça ser. Uma das decisões que eles tomam é apostar num grande antagonista para contar a história literalmente. Elvis é narrado na maior parte do tempo pelo Tom Hanks, que vive o coronel Tom Parker, o lendário, polêmico e controverso empresário de Elvis Presley, que não era nem coronel, nem Tom e nem Parker. Esse era o pseudônimo de Andreas Cornelius Van Kuck, um holandês que fugiu para os Estados Unidos e sequer podia sair do país por conta da sua vida pregressa. O coronel, como se sabe, era uma figura contraditória. Ele é tido como o grande responsável pela ascensão e fama do Elvis, mas também pela sua queda, prendendo ele em contratos que levaram até a sua ruína. O filme é narrado por ele, dando a sua visão de boa parte da história, mas sem deixar de mostrar a versão, digamos, real, revelando quem era e o tamanho de Elvis Presley. Até para que esse filme não seja somente Elvis segundo Tom Parker. Mas o personagem do coronel tem praticamente tanto tempo de tela quanto o do Elvis, vivido aqui brilhantemente bem
pelo Austin Butler, de forma que o filme, em diversos momentos, parece ser sobre esses dois homens, o que nos dá a sensação de estar assistindo a uma cinebiografia diferente. No entanto, o uso desse antagonista muitas vezes também serve para aliviar o peso de algumas das decisões do protagonista. É verdade que o coronel foi uma figura que manipulou o astro até o fim, mas a gente também sabe que o Elvis, como qualquer homem, era falho em diversos momentos, alguns deles bastante polêmicos. A relação dele com o presidente Richard Nixon e a sua guerra antidrogas, por exemplo, não é sequer tocada no filme, o que é um problema das cinebiografias que tem o objetivo de fazer com que a figura retratada sempre conquiste o público. Aparentemente, essa relação dele com o ex-presidente americano estava na versão de 4 horas de duração feita pelo diretor, mas na versão final, que é a que todo mundo vai assistir no cinema, ela não foi retratada. E aqui eu nem quero entrar em algumas imprecisões factuais que esse tipo de filme sempre tem. Em Elvis, é claro que elas existem, mas a maior parte delas, até onde eu pude averiguar, fica dentro do limite aceitável das liberdades criativas que precisam ser tomadas nesses casos. Uma das coisas que eu acho que podem gerar boas discussões é como foi retratada a relação do Elvis com a cultura afro-americana. O filme mostra de uma maneira bem lúdica como o músico cresceu num bairro tradicionalmente negro e como o trabalho de diversos artistas negros o influenciaram. Retrata ainda o quanto a sociedade conservadora da época ficou chocada por ver um jovem branco cantando e dançando como, e aqui eu ressalto que eu estou falando entre aspas, um negro. Claro, eu acho que o filme pode receber a crítica de que não entrou de verdade na discussão. O Elvis ajudou a dar maior visibilidade para a cultura afro-americana e a diversos artistas negros, ou foi alguém que se apropriou dessa cultura que não era sua. Mas aqui eu acho que vale ponderar que o filme deixa bem evidente que o preconceito e a predisposição da indústria da época de apostar em artistas brancos contribuiu e muito para o sucesso do Elvis. Preciso fazer a ressalva que eu senti falta nesse filme de ver mais de perto o processo criativo do artista. Do jeito que é mostrado, parece que todo o sucesso dele fica na conta do talento e a gente sabe que não é assim. Certamente tinha muito trabalho por trás dos tantos clássicos da música que ele compôs e infelizmente a gente não tem acesso a isso nesse filme. Mas para encerrar essa minha análise, eu quero dizer que existem outros elementos utilizados pelo Baz Luhrmann que solucionam o problema das cinebiografias que eu citei no início do vídeo. E todos eles ficam na conta da linguagem quase que hiperbólica do diretor. Tudo é intenso, amplificado, exagerado mesmo no visual desse filme. Desde a extravagância do figurino de um artista que se caracterizava de forma bastante extravagante, até o uso de cores, como na presença de tons de vermelho e dourado em boa parte da trama. E claro, nas atuações, nas representações dos shows, no delírio das plateias presenciando o rei do rock and roll. Mas agora eu quero saber o que você aí do outro lado achou desse filme que estreia nesse dia 14 de julho de 2022. Me conta aqui embaixo nos comentários e me diz também o que você achou dessa análise aqui. Se você gostou, eu estou deixando 2 vídeos passando aqui no final que eu acho que podem te agradar também.